Então vamos para a palavra? Amém? Então abra a palavra em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta aí para eu ver. Levanta a Bíblia aí. Amém. Ó, vocês tragam Bíblia para a igreja, viu? Amém? Ah, pastor, eu tenho meu celular. E se a bateria acabar? Acabou a palavra de Deus na sua vida? Agora aqui não, ó. Não tem bateria que acabe. Amém? Então traga a Bíblia. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu não tenho condição de ter Bíblia. Me procura, eu faço questão de te dar uma Bíblia. Amém? Mas traga a Bíblia para a igreja. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, diga Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Glória a Deus. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, diga entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Diga primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, diga ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Aperta o cinto de segurança aí, que vamos para a palavra. Cara, algumas pessoas me procuraram e é engraçado, porque quando chega nesta época, algumas pessoas falam assim: pastor, a gente podia fazer uma programação, a gente podia fazer um acampamento de carnaval, a gente podia fazer uma conferência, a gente podia fazer aquilo, isso e aquilo. E aí, um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim: cara, sabe por que eu não quero dar um passo? E eu não estou falando que é errado, tá? Igrejas que fazem isso. Mas a comunidade de fé que Deus tem gerado no meu coração é uma comunidade de fé que decidiu amadurecer na fé. Amém? Então, se para poder segurar uma pessoa, para poder não ir para o carnaval, eu tenho que fazer uma programação, alguma coisa está errada. Porque eu não tenho que fazer programação para você não ir para o carnaval. Pelo contrário, os discípulos de Jesus entendem. É por isso que a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor. E quando a Bíblia diz as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor, não é eu falando para você e você me ouvindo como teu pastor. É o próprio Jesus, que Ele é o bom pastor. Amém? E eu acredito que nesse tempo, cara, Deus está levantando discípulos de Jesus. Por mais que a gente vive num tempo, numa contemporaneidade, eu acredito que Deus está despertando homens e mulheres. Deus está abrindo visão de pessoas para entender que o evangelho, cara, não é sobre você fazer parte de um clube social.
O Evangelho é um lugar onde ele transforma a gente de dentro para fora. Você está aqui em nome de Jesus? Eu lembro que hoje eu fico pensando, cara, antigamente eu amava esse tipo de festa, já fui para vários lugares. Só que hoje quando eu olho para a minha vida, e eu falo assim, cara, que sentido tinha? Sabe, o que me motivava a ir para ambientes como esse? Sabe, a curtir, sendo que quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro, existia um vazio dentro de mim, que não existia carnaval, não existia namorada, não existia pegação, não existia nada que podia suprir. Quando eu comecei o meu relacionamento com o Espírito Santo, Deus começou a preencher os meus vazios. Você está aqui em nome de Jesus? Talvez você ainda está tão vazio que você precisa de momentos assim para poder se encher. Mas eu vim nessa noite declarar sobre a tua vida, cara. Se hoje você abrir o teu coração, se hoje você entender o que Deus quer fazer neste lugar, você vai sair daqui tão cheio da presença de Deus, que não vai habitar mais vazios dentro de você. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, o interessante é que quem escreve Apocalipse é o discípulo amado. Quem escreve Apocalipse é João. João, ele é um sobrevivente. Porque quando João escreve Apocalipse, aqui já é em torno de 95 após Jesus, depois de Cristo. Quando a carta de Apocalipse ela é escrita, se passaram 95 anos que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha ressuscitado. A grande maioria dos apóstolos já tinham morrido de uma forma trágica. Alguns foram decapitados. O próprio apóstolo Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns foram mortos a fio da espada. E João é um sobrevivente. Só que quando Jesus visita João, ele não visita João quando João está na praia comendo um camarão. Quando João está na sua casa, na varanda, na rede, de boa, tomando uma água de coco. Quando Jesus visita João, João está preso na ilha de Patmos. E quando João, ele está ali preso, ele tem a maior revelação da vida dele. Eu já quero ministrar algo ao teu coração. Não existe cadeias, não existe prisões, não existe momentos difíceis que Deus não possa manifestar a glória dele na tua vida. Pelo contrário, muitas vezes Deus usa esses momentos que a gente passa para manifestar o poder dele na nossa vida. Então imagina, João está preso. E não era qualquer cadeia. Se vocês forem estudar a história desse tempo, você vai ver que as condições eram terríveis. Se hoje os direitos humanos já reclamam do estado das cadeias, pense isso há mais de 2000 anos atrás. E a ilha de Patmos, principalmente, era um lugar que pessoas eram jogadas lá para poder morrer. Elas ficavam ali até a morte. E Jesus tem um encontro com João ali na ilha de Patmos. E ele dá a revelação dos céus para João. E aí o interessante é que Jesus fala para João: João, escreve aí. Você vai escrever uma carta para a igreja de Éfeso. E a gente acabou de ler o texto bíblico. Só que antes de entrar aqui no texto bíblico, eu queria só falar para vocês o que era essa igreja. Quem era essa igreja?
A igreja de Éfeso era uma das maiores igrejas do tempo bíblico. Éfeso era considerada uma das grandes potências mundiais, em todos os sentidos: comércio, cultura. Em Éfeso existia um anfiteatro para mais de 25 mil pessoas. Então eles eram muito desenvolvidos na arte, na cultura. Em Éfeso tinha um templo em adoração à deusa Artemis para os romanos e Diana para os efésios. A Bíblia diz que esse templo, a Bíblia não, a história diz que esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para vocês terem uma ideia, todas as colunas, depois você pesquisa na internet e procura assim, templo da deusa Diana. As colunas eram todas de mármore. O templo ele media 100 metros de comprimento por 50 de largura. Então não era qualquer lugar. E era uma cidade que o que mandava nessa cidade era idolatria. O que mandava nessa cidade era feitiçaria. Até que o evangelho começa a entrar naquela cidade, por meio de um cara doido, chamado Paulo. Paulo ele conhece um casal chamado Priscila e Áquila. A história diz que a igreja começa ali com Priscila, com Áquila, com Apolo, com Paulo. E aí a Bíblia diz que Paulo ele fica durante 3 anos em Éfeso. E durante esses 3 anos, Deus usa Paulo de uma forma tão sobrenatural, cara, que os feiticeiros, eles começam a queimar os seus livros de feitiçaria em praça pública. O evangelho invade aquela cidade de uma forma tão louca, que pessoas começam a se converter. E poucas pessoas abalam as estruturas daquela cidade. E aí chega um momento que Paulo ele tem que ir para outros lugares. Coloca para mim aí Atos capítulo 20, versículo 17. Olha só. Aqui Paulo ele vai despedir da igreja. Aqui Paulo ele está se despedindo dos líderes da igreja. Olha só. De Mileto Paulo pediu para que fossem chamados presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo pediu para chamar quem? Os presbíteros. Algumas versões dizem anciões. Mas na verdade Paulo ele chama toda a liderança da igreja de Éfeso. E aí 18. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Eu quero perguntar algo para você, só para você refletir. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você veio para a igreja com um desejo tão ardente de simplesmente falar: Deus, eu vim hoje para poder te adorar. Deus, eu sei que existem responsabilidades, eu sei que existem coisas para eu fazer na igreja, mas hoje eu quero entregar tudo para o Senhor. Paulo está se despedindo, ele está falando assim: olha, eu servi com toda a humildade e com lágrimas. Aí versículo 20. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali se sucederá,
Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro, meu Deus do céu, para mim mesmo, contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Cara, você precisa entender que Deus tem algo preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Não existe ninguém hoje aqui que está aqui me ouvindo, que Deus não tem já algo preparado para você. Deus tem algo preparado para você, mas o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos? Versículo 25. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. É uma despedida do apóstolo. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, ele completou a sua missão ali em Éfeso. Porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, sei lá, é isso aí, vocês estão lendo, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Isso parece ser tão atual, né, gente? Sim ou não? Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Domingo a gente recebeu uma palavra sobre isso, sim ou não? Você vem para o culto para quê? Para receber ou para dar algo? Amém. Versículo 36, havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então, abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Então, percebam que Éfeso, ela tem uma relevância muito importante para a história bíblica. Na verdade, a partir de Éfeso, várias igrejas nasceram. A igreja de Tessalônica nasceu, a igreja de Esmina nasceu. Todas aquelas igrejas, as 7 igrejas que o João escreve em Apocalipse, nasceram a partir de Éfeso. Então, a cidade de Éfeso não era qualquer cidade. O evangelho, ele foi tão disseminado ali naquela cidade, de uma forma tão poderosa, e Deus usava os homens de Deus de uma forma tão tremenda, que, como eu falei, os magos, os feiticeiros, eles iam se convertendo, e a Bíblia diz no livro de Atos, que eles começaram a queimar os seus livros de feitiçaria em praça pública. Tamanha era a glória de Deus naquela cidade. Em Éfeso, lembra daqueles 7 discípulos que foram expulsar um demônio? Também foi na cidade de Éfeso, que chegaram para expulsar o demônio e levaram o pau do demônio. Porque eles chegaram e falaram assim: olha, você vai sair em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio falou assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem são vocês?
e levaram uma surra do demônio. A Bíblia diz que eles saíram daquela casa nus, de tanta porrada que eles levaram do demônio. Foi em Éfeso também que aconteceu isso. Então vocês percebem que Éfeso é um lugar onde Deus decidiu manifestar o poder dele de uma forma extraordinária. Mais para frente, Deus chama um discípulo que ele escolhe intitular esse discípulo de meu filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo tem em torno de 20 a 22 anos e ele é enviado para pastorear essa igreja. E quando você lê a carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vai ver Paulo dando todo um detalhamento de como Timóteo precisava pastorear aquela igreja. Paulo fala assim, olha, cuidado com pessoas que começam a disseminar algumas tipos de conversa que vai gerar divisão. Combata isso, Timóteo. Então quando Jesus visita João lá na ilha de Patmos, e aí eu quero voltar para o texto de Apocalipse. Jesus, ele começa a elogiar a igreja de Éfeso. Olha só, a Bíblia diz no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui é o próprio Jesus. Aqui é o próprio Jesus que a Bíblia diz que ele segura as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí Jesus fala para João, escreve isso daí, escreve para a igreja de Éfeso. Aí ele fala assim, olha, conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más. Olha que igreja incrível, cara. Jesus está falando dessa igreja. Jesus está falando assim, olha, eu conheço as tuas obras. É poderoso ou não é, irmãos? Já pensou Jesus poder falar para você, falar assim, Tiago, eu conheço as tuas obras. Vitória, eu conheço as tuas obras. Daniana, eu conheço as tuas obras. Vocês estão entendendo, sim ou não? Isso é algo incrível, isso é algo poderoso. E aí ele fala assim, ó, eu conheço o trabalho de vocês, eu sei que vocês trabalham muito. O que Jesus pode falar da gente? O que Jesus pode falar de nós? Vocês estão aqui em nome de Jesus? Aí ele fala assim, olha, eu sei que vocês trabalham muito. E outra coisa, vocês são um povo que perseveram. Meu Deus do céu. Eu quero dizer e quero declarar sobre a tua vida, cara. Você não vai parar em nome de Jesus. Sabe, independente das situações, eu estou aqui em cima do altar e eu estou pegando fogo aqui, e eu quero profetizar sobre a tua vida, você não vai retroceder, você não vai parar, você vai perseverar na fé, sabe, essas adversidades que você está enfrentando, as lutas que você está enfrentando, vão se transformar em glória de Deus em nome de Jesus, recebe isso em nome de Jesus, perseverança. E aí Jesus fala para João, fala assim, ó, e que não podes tolerar, que não podeis tolerar as pessoas más, e que pusesse à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos. Olha só o que Jesus está falando, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deixa eu te falar, querido, o homem não pode se auto-intitular-se apóstolo. Só quem determina apóstolo é o próprio Jesus. Jesus já estava falando aqui, olha, que bom que vocês combatem isso. Que bom que vocês não permitem que dentro da igreja pessoas se auto-intitulam. Que bom que vocês não permitam que essas pessoas más, que estão infiltradas dentro da igreja, fiquem no meio só para poder deturpar o evangelho. Que igreja poderosa, amém? Jesus está elogiando essa igreja. Jesus está falando assim, olha, parabéns para vocês, porque vocês entenderam. E aí ele fala assim, ó, que se declaram apóstolos, mas não são.
e descobristes que eram impostores. Meu Deus do céu. Aí João continua falando assim, olha: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. O que a gente precisa aprender com esse povo, cara? Uma dorzinha de cabeça já nos tira do culto. Começou a chuviscar, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Nós somos uma comunidade de fé que temos um culto na semana. Um culto na semana. Tem pessoas que vêm uma vez no mês. Aonde a gente precisa melhorar? Aonde a gente precisa voltar? Sabe? Hoje o Espírito Santo gerou essa palavra no meu coração, para poder falar assim, olha, aonde vocês perderam o primeiro amor? Talvez faz tempo que você não ora mais de 10 minutos. Eu acho que o André agora está entendendo porque eu sei que Deus falou comigo. Eu preciso voltar a fazer coisas que eu fazia antigamente. Sabe? De verdade. Eu preciso voltar a trancar a porta do quarto, ficar adorando Jesus. Eu preciso voltar a ir para o monte. Orar. Sabe? Fazer noites só de adoração. Ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. O que você precisa fazer? E aí Jesus, ele elogia essa igreja. Só que a partir do versículo 4, tem uma palavra, entretanto. Ou seja, vocês são top. Vocês fazem muitas coisas boas. Entretanto, aí a Bíblia diz: tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Meu Deus do céu. Lembra quando você era ingênuo? E aí agora você cresceu muito. E agora você se tornou um crítico. Você vem para a igreja agora para poder... Não gostei dessa música. Essa palavra não foi para mim. Deixa eu te falar, querido. Aquele que está no primeiro amor entende que o culto não é para você, o culto é para Deus. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar para a ingenuidade. A gente precisa rever algumas coisas, rever alguns conceitos que a gente foi perdendo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada. Será que as suas frustrações, será que as suas dores tiraram de você esse primeiro amor? E aí Jesus está falando assim, olha, faz o seguinte, recorda-te. Versículo 5, coloca para mim aí. Olha só, olha o que a Bíblia está dizendo. Recorda-te. Pois de onde o quê? Recorda-te, pois de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Essa noite é uma noite da gente recordar onde a gente caiu. E eu não estou falando aqui de pessoas que se desviaram da palavra de Deus, não. Eu estou falando aqui de uma perda, que muitos de nós perdemos esse primeiro amor. E aí a Bíblia fala assim, lembra de onde foi? Talvez você deixou o primeiro amor, porque talvez um líder seu falou alguma coisa para você, e você colocou aquilo no teu coração, e a partir daquele dia, nunca mais você foi o mesmo. Recorda-te, lembra-te de onde caíste.
Sabe por quê, querido? Não há homem nessa terra que possa colocar a mão sobre a tua cabeça e impedir que o óleo escorra. Mas Deus está falando para a gente hoje, lembra-te, recorda-te, de onde foi? Onde foi que você caiu? Ah, pastor, eu não estou caído não. Talvez você está assim, porque você não está vivendo mais o primeiro amor. Você está vivendo outras coisas, sem ser o primeiro amor. E Jesus está falando para a gente hoje, volta a viver esse primeiro amor. Você tem muitas qualidades, você é um servo extraordinário, como Jesus falou para a igreja de Éfeso. Você faz muitas coisas, você persevera, você não tem moleza para você, você serve a Deus. Entretanto, esse entretanto é muito sério, porque talvez a gente está fazendo, estamos longe do primeiro amor. E hoje é o dia de voltar. Amém? Hoje é o dia de você refletir. Onde foi? O que aconteceu? Aí a Bíblia fala algo muito sério. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Pesado, irmão. Sim ou não? Mas o Evangelho é isso. O Evangelho não é mamão com açúcar. O Evangelho não é palavrinhas que vai fazer com que você se arrepie e sair daqui sorrindo. Como diz o pregador, avivamento não é a tampa explodindo, é o fundo caindo. Eu creio que Deus está gerando em nós algo. Deus tem nos dado palavras, cara. Só palavras de sacode. Como está escrito aqui em Apocalipse, aqueles que têm ouvidos, ouça. E sabe quem vai ouvir? Sabe quem vai ouvir? Fala assim, quem, pastor? Quem é discípulo. Vocês estão aqui? Sabia que Jesus, ele não perdia tempo? Ele está reunido com algumas pessoas, com a multidão, com os fariseus. Aí um se levanta e fala assim, por que você fala por parábolas? Sabe o que Jesus responde? Para que você não entenda. Como assim? Porque só entende quem é a ovelha de Jesus. As minhas ovelhas ouvem. Meu Deus do céu. Me perdoe, queridos, mas talvez eu estou pregando para pessoas aqui que não estão ouvindo, porque ainda não decidiu ser ovelha de Jesus. As minhas ovelhas ouvem. Jesus nunca enganou ninguém. Quer ser meu discípulo? Quer passar para o lado de cá? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho que vai nos levar para a glória, que vai nos levar para o céu. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Vale a pena. Vale a pena ouvir dos amigos falando assim, agora você. Vale a pena. Amém? Vale a pena. Eu lembro que quando eu me converti, meus amigos, vamos para o Carnaval de Salvador. Eu falei, vou não. É porque agora você está na igreja, né? Como valeu a pena. Amém? Como valeu a pena. Hoje esses mesmos que falaram isso para mim, são aqueles que eu discipulo. São aqueles que falam assim, pastor, deixa eu te perguntar um negócio aqui.
Você está entendendo? Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena se manter, sabe? Vale a pena buscar a santidade, mesmo num mundo pornô como o nosso. E aí, Jesus está falando: lembra-te de onde caístes. E aí versículo 6 fala assim, ó: tendes contudo ao teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só o que essa igreja fazia. Eles combatiam as práticas dos nicolaítas. O que é isso, pastor? Nicolaítas era um grupo de pessoas que deturpavam a palavra de Deus. Era um grupo de pessoas que eles começaram a disseminar palavras que tiravam pessoas do evangelho. Eram pessoas que praticavam, que tinham uma prática sexual. Esses eram os nicolaítas, que estavam no meio da igreja. Parece com a gente? Vamos falar sério? Tem pessoas no nosso meio que tenta deturpar a palavra de Deus, que está na igreja, mas ainda não entendeu. Desculpe, irmãos, mas eu precisava falar isso hoje. E aí, Jesus fala assim: olha, vocês fazem o certo, vocês odeiam a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deixa eu te falar, querido, princípio é princípio, e acabou. A palavra de Deus, ela não pode ser atualizada. Pecado é pecado e ponto final. Vai discutir com Deus. Tem pessoas que chegam para mim: ah, pastor, mas você não tem que achar, irmão. Está fundamentado. É fundamento. Ou você acredita ou você não acredita. E está tudo bem. Eu acredito até na capa. Se você não acredita em algumas coisas, você precisa rever. Porque eu acredito na totalidade da palavra de Deus. Então, se aqui Jesus estava falando para essa igreja que perdeu o primeiro amor, poxa, que bom que vocês combatem isso. Nós iremos combater também, amém? E aí, versículo 7 diz assim, ó: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Aí tem uma palavrinha: ao vencedor. Versículo 8. Não, perdão, 7. Ao vencedor darei o quê? Você entende que estamos numa guerra? Amém? Você entende que o inimigo da tua alma, ele vai tentar o tempo todo te tirar da presença de Deus? Você entende que o inimigo da tua alma vai tentar te tirar da igreja? O inimigo da tua alma vai tentar te tirar desse ambiente, sabe por quê? Porque quando você está aqui, você está num ambiente seguro. Tem pessoas que falam assim: pastor, por que na Real Amor você não faz apelo? Sabe por quê, querido? Porque primeiro, eu não vejo a igreja do primeiro século fazendo. Amém? Eu não vejo o apóstolo Pedro falando assim: feche seus olhos, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Nada contra com quem faça, mas eu ainda acredito em um espírito que convence o coração humano. E aí parece que Jesus, ele é tão carente que a gente precisa aceitá-lo. Você já parou para pensar nisso? Que não é a gente que tem que aceitar. Pelo contrário,
Sabe o que eu e você nós temos que fazer? Nós temos que assumir Jesus. Não é aceitar, nós temos que assumi-lo. Nós temos que falar assim: não, eu entendi, Jesus. Eu entendi o teu sacrifício, eu entendi o teu amor por mim. E não é eu que tenho que te aceitar, pelo contrário. É uma honra para mim fazer parte da tua aliança. Você está entendendo, em nome de Jesus? Então, Jesus está falando para João: escreve para essa igreja que perdeu o primeiro amor. Eu não sei como você está, cara, eu não sei como está o teu coração. Eu não sei o que você deixou de fazer. Mas se você deixou de fazer algo, hoje é a noite de você primeiro ter esse reconhecimento. Talvez você é novo convertido, você está vivendo esse primeiro amor. Essa palavra também é para você nunca perder. Para você não ter que reconhecer aonde você caiu. Você tem todo o poder de continuar vivendo um único amor. Eu queria chamar o time de adoração aqui para cima. E que nessa noite, cara, nós possamos como igreja sermos tão intensos, ao ponto de Jesus olhar para nós. E se Jesus um dia falou para Jó, falou de Jó: está vendo lá meu servo Jó? Servo bom e fiel. Jesus continua olhando para nós. E quando Ele olhar para mim e para você, o que Ele vai falar? O que Ele vai dizer? Se você tiver que voltar a esse primeiro amor, volte, cara. Se você tiver que se arrepender de alguma coisa hoje, se arrependa. Mas não fique da mesma forma. Hoje foi uma luta, sabe, para eu poder trazer essa palavra. Mas eu falei: Deus, se é isso que o Senhor quer falar com a tua igreja, eis-me aqui. E aí Deus me deu outro texto, de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 2. Olha só essa palavra. Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías, ele é considerado o profeta messiânico. Mesmo no Velho Testamento, Isaías escreve sobre Jesus. Amém? E o interessante de Isaías é que do capítulo 1 ao capítulo 5, ele só fala do outro. Ele começa a profetizar sobre o outro. E ele começa a apontar o dedo, sabe, na ferida das outras pessoas. Até que no capítulo 6 ele tem uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que ele tem uma experiência tão sobrenatural, que ele vê um anjo com uma tenaz, que é uma espécie de uma tesoura, pegando brasas do altar de Deus e tocando nos lábios dele. E quando Isaías tem os lábios tocados, aí ele muda o discurso. Porque antes o discurso era: vocês precisam se arrepender. Agora, quando ele é tocado nos lábios, ele fala assim: eu preciso de arrependimento. Eu sou um homem de impuros lábios. Só que aqui no capítulo 1, versículo 2, olha só o que Deus está falando. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahvé, o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver. Quantos são filhos de Deus aqui em nome de Jesus? Todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, olha essa palavra dura de Deus para o povo. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Versículo 3.
4. Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Agora vai lá para o versículo 11. Indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Cara, que coisa forte. Olha o que Deus está falando para o povo. O que importa para mim os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Versículo 12. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como incenso abominável. Misericórdia. Eu não sei você, querido, mas hoje Deus está nos chamando para um nível maior. Amém? A Bíblia diz que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo por toda a eternidade. Hoje é uma noite da gente refletir sobre a nossa vida com Ele. O que nós temos feito de fato e de verdade? Será que a gente acostumou com o ambiente legal da igreja? Porque é legal estar aqui, amém? É muito bom estar aqui. Mas será que a gente acostumou? Será que a gente vem para a igreja com esse desejo de entregar tudo para Deus? Porque a gente está tão apaixonado por Ele, a gente quer tanto Ele, que a gente fica ansiando, sabe? O dia que a gente vai vir. Quando eu olho para pessoas que... Ai, Jesus, eu vou falar. Quando eu olho para pessoas que, tipo assim, tem que cumprir uma escala. Meu Deus do céu. Era para ter briga. Amém, igreja? Era para ter briga. Eu não sei, mas eu sempre fui muito intenso, sabe? Eu sempre quis muito. Não tinha um dia que eu falasse, bicho, eu vou estar. Eu não sei se os outros vão estar, mas eu vou estar. André está aqui, que sabe, não me deixa mentir. Eu sempre quis muito. Eu sempre fui o primeiro a chegar. Não era minha responsabilidade, mas eu estava lá organizando tudo. Porque eu entendi que o que eu fazia era para Deus. Aí quando eu vejo pessoas, não me escala. Meu Deus do céu. Era para os nossos líderes ter um problema. Tipo assim, agora, todo mundo quer. Você está entendendo que a gente ainda está muito longe? De verdade, igreja, isso faz sentido, sim ou não? Com todo amor, com todo zelo. Faz sentido, sim ou não? Nós temos um culto. Um culto na semana. Está vendo como a gente está muito raso? O Vinícius falou aí semana passada sobre águas profundas, sabe? Entendermos a adoração. O dia que a gente entender isso, cara, a gente vai viver no primeiro amor sempre. Então que nessa noite a gente possa não apenas refletir, mas a gente possa ter uma atitude de mudança. Pessoas que escolhem estar na frente da televisão. É para você que está aí.
que você poderia estar aqui, mas você escolheu estar na frente da televisão porque é mais cômodo. Nada se compara à comunhão dos irmãos. Nada se compara a congregar. Nada se compara ao relacionamento, nada. Eu entendo que tem pessoas que de fato não podem. E aí o culto online é para essas pessoas. É para Priscila, para o William, que está lá no Canadá, que não pode estar aqui. É para o pastor Raí, que está lá na Argentina, se formando em medicina. Agora, para pessoas que podem estar aqui e decidem ficar em casa, desculpa, querido, você precisa rever o seu evangelho. Aí eu vejo pessoas que vêm para cá, num domingo viaja 80 quilômetros para poder estar aqui no domingo. E tem pessoas que moram a 5 quilômetros da igreja, chega atrasado no culto. Essa palavra é uma palavra de ceia, né?